E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Bárbara Banida. E aí, Bárbara, beleza pura? Beleza puríssima. Conheceu a casa? Incrível. Tô Massa, né? alucinada. Massa, né? Alucinada, assim. Eu já conhecia de nome a casa e conhecia de desejo também. Porque já várias pessoas conversaram comigo, tipo, ai, tu tem que ir lá, tu tem que ir lá, tua cara e tudo mais. E eu tô ainda impactada com o volume, né, da casa. Sim, o volume de ações, os acúmulos de histórias e também a própria infraestrutura. Massa, né? Quem chega ali na portinha verde não imagina o mundo Não, que tem aqui para dentro, né? a portinha verde e um mundo colorido. Massa, é isso aí. Casa de Vovó Dedé tem mais de 30 anos já. É um projeto incrível que eu falo muito de oportunidade, né? A Casa de Vovó Dedé dá oportunidade para esses jovens, tanto aqui da Barra do Ceará, quanto de Fortaleza, do Ceará como um todo, ela acolhe todo mundo, né? E por meio da arte e da música, né? Agora com as artes visuais também, tem uma escola de gastronomia, é muito massa, né? E Muito. transforma a partir da arte. E por falar em transformação a partir da arte, conta aí para a galera de casa como foi esse encontro transformador e mágico entre Bárbara Banida e a arte. Como foi isso? Nossa, a gente estava falando sobre esse fluxo, né? Essa trajetória entre nossa vida na arte e nossa vida na terra, né? E aí eu fico pensando que eu não consigo me lembrar um momento onde a minha vida na terra esteve destituída da minha vida na arte. Massa. Eu posso pensar e falar a cada vez que eu falo sobre quando foi a primeira vez que eu fiz arte, eu posso apontar um caminho. Mas, usualmente, eu fico pensando que quando eu era criança, tanto o meu pai, quanto a minha mãe, quanto a minha avó, e essas pessoas que tinham esse espaço de cuidar de mim, cuidavam muito a partir da experiência estética também. Legal. Então, assim, eu me lembro muito dos contos na hora de dormir, né? Os contos de dormir. E eram contos intermináveis, porque eu era uma criança muito inquieta. Então, eu passava muito tempo para dormir, então, muito tempo alimentando o onírico. Entendi. E aí, eu me lembro que eu acabava um conto e eu falava outro, outro, outro. E isso tensionava tanto meu pai quanto minha mãe a criarem contos novos. Porque já acabava o repertório e eles começavam a inventar. E eu amava esses contos Legal. Tu inventados. instigava para Para não acabar continuar, nunca, né? não acaba. E aí começava a cantar uma música, eu começava a cantar junta. Aí minha mãe, meu Deus, é para dormir, não é para cantar, Não é para não. acordar mais ainda Não é para não, né? acordar mais ainda. E aí eu acho, e aí eu me lembro muito assim também do meu pai falando, se tu quiser mais um conto, eu vou ter que tirar uma costela tua. Aí eu falei, tira. Tira, leva e me conta mais um. E aí depois disso eu me lembro assim de ser uma criança que viveu entre a zona urbana e a zona rural. Então uma brincadeira muito forte com a lama, com o Entendi. mato, com a terra. Eu acho que é daí que vem a escultura, inclusive. Mas também de ter ido muito ao teatro Nova, né? De ter tido muito acesso à música, uma mãe que canta, uma mãe que toca, uma avó que canta e que toca. Legal. Incrível, né? Ou seja, uma presença muito forte da arte dentro de casa. Dentro, muito Massa. forte, assim. E nos espaços que eu era levada fora, né? Tipo, vamos fazer um passeio, vamos sair, vamos viver algo fora de casa. Também eram espaços de arte. Né? Entendi. Então, levar para apresentações públicas que estavam tendo na praça, Praça Verde do Dragão do Mar, habitou Que muito meu massa. imaginário. Ou mesmo brincar com areia da praia, né? Entendi. Elaborar com a areia da praia ali outros mundos. Então sempre tinha essa instigação. Não era uma repetição, era uma criação. Então, existia um universo ali. Tem irmãos nessa. E os irmãos também mergulharam nessa parada ou a Bárbara que seguiu esse caminho? Então, a minha família é uma família que tem uma série de pessoas, e, tipo, minha mãe, minha avó, meu avô, meus tios, meu irmão, meus primos, dentro da medicina. Caramba, Então, interessante. uma família que são de muitos médicos, assim, médicos que têm muitos pediatras,
Tinha essa relação com a infância também. Eu talvez tenha sido, na família, a primeira que assumiu a arte como meu ofício e meu modo de existir. Mas sempre foram pessoas que estavam fazendo medicina e fazendo arte, assim. Né? Tinha uma arte presente. Tinha uma arte presente, mas eu acho que também tem uma coisa, uma coragem intrínseca no fato de você falar, você é artista. Com certeza. É uma coragem muito forte. Nesse ano passado, em 2025, eu acordei no meu aniversário e eu morri de chorar. Porque eu fiquei pensando, nossa, eu tive coragem de ser artista. E é uma coragem muito grande, né? É enorme. Se a gente pensar bem, eu entrevistei o Zé Tarcísio, que foi para outro planeta, né? Foi iluminar. Eu tenho dito que o Zé foi iluminar e pintar outro planeta. Até porque, na entrevista, eu perguntei para o Zé, Zé, quantos anos de arte? Ele disse 64 anos de arte, salvo engano, e 84 de planeta, né? E eu achei massa ele falar da questão de se assumir terráqueo, né? Que a galera não lembra que nós estamos no outro planeta, né? E ele fala na entrevista que ele teve, e que muita gente passou aqui no Hashtag Arte, falou da dificuldade de se assumir artista, muito, né? Que é punk, né, Bárbara? Isso se deve a quê? E tu acha que por que a gente tem essa dificuldade, os artistas têm essa dificuldade de dizer, cara, eu sou artista? Eu acho que tem. Primeiro, é uma coisa que tu falando, né, do Zé Tarcísio, assim, eu fico pensando que o tanto de coisa que ele fez talvez seja até o contrário, sejam 84 anos de vida e 104 de arte. É assim. verdade. Porque quando você é esse corpo indomável e apaixonado pelo fazer artístico, você vai criando a um ritmo que você faz as pessoas duvidarem do tempo também. Né? Ultrapassa o seu tempo, né? Ultrapassa totalmente, assim. E não é que ultrapassa que vá para o futuro, não é esse processo. Aqui mesmo. É aqui mesmo, é habitando o passado. É intensidade, né? E é isso, assim. A intensidade que faz esquecer até ou relembrar o que é o corpo, o que é o espaço, o que é o tempo. Eu acho que a dificuldade por tanto se assumir artista quanto se colocar artista no mundo. Isso. Porque se assumir tem um processo de você se assumir para si mesma. É verdade. Você se conceber, não, é isso que eu sou, assim. E tem um processo também de deixar com que o mundo saiba essa sua decisão. Porque é uma decisão. Né? É uma escolha, né? É uma escolha. Tem uma pulsão, tem um desejo, tem um fluxo, mas tem um momento que você vai escolher aquilo que é uma escolha inevitável. Eu sou artista. E é isso que eu vou ter que escolher fazer. Eu falo para a minha... Eu tenho uma irmã, tenho 2 irmãos. Tenho uma irmã mais nova, que ela sempre foi artista, assim, desde criança. E aí, quando ela foi para a escolha profissional dela, ela foi indo para um canto, para o outro. Ela tem 18 anos agora, essa fase engraçada, né, da vida. Aí ela foi para um canto, para o outro canto. Aí chegou um momento que ela olhou para mim e falou, eu acho que eu sou artista. Legal. Eu falei assim, ainda bem que você descobriu. Porque, para mim, para a pessoa que está externa, às vezes é mais nítido, né? Ou é mais fácil. Também é mais fácil. Você está olhando para o outro, né? Para olhar para dentro e dizer, cara, eu sou isso, eu acho que essa é a parte mais difícil. É mais punk, mais punk. Porque você também lidar com o fato de que essa decisão, essa escolha, essa percepção vai trazer várias consequências. Isso. Boas e difíceis, né? E às vezes é pequeno demais, leviano demais falar que algo é bom ou ruim, né? Porque é tudo tão complexo. É tudo junto, e principalmente na arte. Muito. Na arte, né? Então, tipo, eu trabalho, além de como artista, também com gestão cultural. Entendi. Então, eu faço acompanhamento de mais de 30 artistas aqui no Ceará, na Avenida Plataforma. E aí, sempre um processo da gestão é de criar autoestima. É de chegar para as pessoas que estão um pouco desacreditadas, assim, no próprio fazer e falar, ei, o que você faz é incrível. É único. E aí eu acho que também se assumir artista é assumir a singularidade da sua criação. Tipo, isso é o que eu faço. E se eu não fizer isso, isso não vai ser feito. Olha Ninguém vai fazer, Ninguém vai fazer. E assim, não é, tipo, eu sou a pioneira, estou fazendo algo novo. Não é sobre isso. Isso é cafona demais.
Isso aí, vamos se livrar disso, gente. E além de ser cafona, é doloroso. Não tem negócio de ser pioneiro, de estar De sozinha. estar sempre buscando o que é diferente e Não, tal. não precisa. Eu acho que a singularidade, ela não é pioneirismo. A singularidade é você ter contato com o seu íntimo. E mostrar justamente o seu íntimo, o seu processo. O seu processo. Aí já é singular. Né? Ali já é singular. Não tem ninguém igual a ninguém. Não. Então, na medida em que o artista se coloca e mostra o que curte fazer, o que começa a olhar para o mundo e para dentro, ali é único, né? Total. Ali é único. Eu acho que e aí eu vou falar talvez da minha experiência, né? Assim, de como foi que eu me assumi ainda nas dificuldades artísticas. E eu fiz isso várias vezes, porque eu mudei de trajetória, assim, quando você se assume artista, a gente estava conversando um pouco antes, que você tem que ter as suas artimanhas para permanecer. Isso. Então, quando eu fui para a faculdade, eu passei em medicina e fui fazer teatro. Aí eu passei em medicina e falei, não, vou fazer isso aqui. Já vi... Ia seguir a carreira da galera da família. E falei, gente... Quase, né? E aí só o que eu pensei, tipo, amo vocês são incríveis, mas não é a vida que eu quero para mim. Eu não quero essa vida, esse modo de vida, esse fluxo de vida, eu quero outro. E aí eu fui fazer teatro. Eu fiz teatro na UFC. E aí a faculdade de Eu fiz teatro? faculdade de teatro. Massa. Então, eu comecei dentro do processo de criação, não na arte, mas no processo de criação pela poesia. Então, eu fui uma criança poeta e participei de um monte de concurso, publiquei um monte de coisa. Que massa. Ainda tenho um contato muito forte com a língua. Depois, eu fui para o teatro, desde muito nova. Então, o teatro é algo que eu sou apaixonada. O teatro é uma sina maldita na minha vida. Porque, ao mesmo tempo, é algo que eu amo, é algo que me aterroriza muito. Mas por que esse terror em relação ao teatro? Porque o teatro é uma carreira muito sofrida. Mais do que as artes visuais? Eu acho. Interessante. Eu acho que, assim, tipo, eu habitei alguns circuitos, né? Habitei o circuito do teatro, habitei o circuito da performance, habitei o circuito da docência em arte e educação, da gestão cultural e agora das artes plásticas, pensando em pintura e escultura. Para mim, o que é mais, assim, sofrido no sentido de exigência física, emocional, psicológica é o do teatro. Entendi. Não que os outros não sejam, né? Toda decisão que você escolher vai ter suas zonas ariscas. Mas quando a gente fala de arte, tem uma questão que eu falo muito aqui no hashtag arte, do pagar boleto. Pagar boleto. Que aí você passou na medicina na UFC também? Ou na UFC. Na UFC, pronto. E aí a família diz, poxa, vai ser médico e medicina é uma das poucas profissões que já sai da faculdade ganhando uma grana. Né? E uma grana boa e tal. E a arte é o contrário. Você sai... E hoje, muitas profissões, né? Quem faz direito, quem faz psicologia, termina a faculdade sem saber bem como é que vai fazer isso se transformar em grana, porque tem que viver. E eu digo muito isso, galera, o artista tem que viver. E na arte, mais punk ainda. Porque a gente não tem um mercado... que consegue comportar todo mundo. Pronto. Se a gente não criar as estratégias. Pronto. Né? E aí tem tudo isso para poder chegar lá e se manter, né? Então, eu acho que existe uma dificuldade, e no teatro talvez seja uma dificuldade maior do que nas artes visuais. É porque no teatro tem uma coisa que é uma demanda física. De toda vez que você vai ter que ganhar algum dinheiro, né, capitalizar, você tem que passar muito tempo ensaiando. Então, Entendi. A gente às vezes chama o ator, a atriz, de um atleta emocional, né? Então você faz... Atleta emocional? Um atleta das emoções. Tem outros que falam que são um sacerdote, né, das emoções. Mas o que eu sinto é que exigia muito de mim, o teatro, de ter que estar no palco, de ter que estar na sala de ensaio. E eu tenho os meus cantos nas artes plásticas, que é o ateliê, que são as exposições, que são as feiras, que são cantos que eu tenho que habitar agora. Mas, apesar de ter essas zonas mais ariscas, eu, particularmente, acho que eu consigo me desenrolar melhor ali. Entendi. Porque é mais pontual. Então, tem uma questão de estratégia também. Estratégia. Né? Por exemplo, a minha estratégia foi... escolhi fazer
arte, escolhi fazer teatro. Tenho que pagar minhas coisas, né? Saí de casa muito cedo, saí de casa com 19 anos. Entendi. Quando eu era do último ano da faculdade, eu já estava como professora na escola pública. E eu passei 7 anos na escola pública legal. como professora. 4 anos como substituta, 3 anos como concursada. Então, eu passei no concurso. 2018, eu passei, assumi o concurso 2021. Estado, município? Do Estado. Do Estado, massa. Né, da SEDUC, então fui professora da SEDUC muitos anos, então vivi todo esse processo de funcionária pública, né, 40 horas, quando eu era substituta era 48 horas. Puxa. Trabalhei em mais de 8 escolas, inclusive no Moema Távora, que é relativamente perto daqui, né, porque é no Pirambu, ali mais para o início ali da Leste. Mas trabalhei em várias outras. Trabalhei no Almirante Tamandaré, Dom Antônio de Almeida Lustosa. Experiência massa, né? Uma experiência incrível que me formou muito como ser humano e como profissional. Então, é uma coisa que era o meu sonho e eu amei e deixou de ser o meu sonho. Entendi. E teve a sua função ali, né? Porque, e pelo que eu entendi aí, tipo assim, estou terminando aqui a faculdade, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E era algo que eu gostava, eu acreditava, eu acredito, né? Eu também trabalhei numa época dentro de ONG, né? Eu fui uma das fundadoras do Instituto Verde Luz aqui, em conjunto com várias outras pessoas. Eu trabalhei no terceiro setor, meu TCC, né? Minha monografia é no terceiro setor. E depois fui para a escola e acho que isso me formou muito como profissional. Até para hoje eu fico na sala de ateliê, às vezes tem os perrengues, claro, como toda profissão, mas eu penso, gente, eu vivi toda a minha experiência de dar aula para 600 crianças por semana. 600? Hoje eu estou muito tranquila. Porque são 30 artistas que fazem o acompanhamento? Pronto. E aí o magistério, essa questão da educação está presente. Está muito presente. Pronto. Muito presente. Ela me deu uma série de táticas para lidar com isso. E aí é interessante, porque eu fui, né, da docência para a gestão. Então, quando eu larguei o concurso, quando eu pedi exoneração, foi em 2024. Deixou o serviço público? Deixei o serviço público. Rapaz, pedi exoneração. Exoneração. Rapaz, uma coragem muito grande. E era concursada. Eu era concursada. E eu ia receber a minha promoção, né? Minha progressão vertical, porque eu já era mestre na época. Entendi. Aí eu estava com os documentos da progressão vertical e com os documentos da exoneração. O que é que eu faço aqui? Aí eu falei, vou pedir exoneração. Foi. Caramba. Meu companheiro, na época, me apoiou muito. Eu falei assim, será que eu peço afastamento? Porque eu queria fazer doutorado. Entendi. Aí eu falei, será que eu peço afastamento ou eu peço exoneração? Aí ele, exoneração. Você não está feliz aí. Você não é feliz. Mas é muita coragem, né? E aí eu pedi. É muita coragem. Porque o serviço público, de toda forma, ele dá segurança, né? Muito. Tem muitos... Eu, inclusive, sou servidor público e tem muitos artistas, né? Machado de Assis era servidor público, Saramago era servidor público, muitos, né? E só que você tem que se dividir. Tempo, e a tua energia. escolha foi de mergulho total, né? O que é que rolou? E uma segurança muito grande. Eu trabalhava com gestão e com docência. E aí, um mês antes de eu pedir a exoneração, eu comecei a esculpir. E a escultura a cerâmica esmaltada, ela veio na minha vida de maneira um pouco... veio como uma avalanche. Então, veio de maneira, assim, totalmente incapturável, que eu precisava dar atenção, e dar atenção é dar tempo, né, dar alimento, dar fertilidade para que aquilo pudesse crescer em mim. E aí eu pensei, duas profissões e dois circuitos eu consigo habitar. 3 é demais. E aí eu falei, eu vou pedir exoneração, eu já estou mais segura na gestão. Então, com a gestão, com a Banida Plataforma, que foi essa plataforma que a gente fundou em 2020, eu já estava estável financeiramente. Entendi. Paralelo ao magistério ali... Paralelo ao magistério, ela foi crescendo ao longo dos anos. Então, no momento eu fiquei estável, eu falei, vou
ficar aqui. Então, a gestão cultural veio antes da escultura. Veio antes da escultura. Entendi. E o que rolou ano passado foi que, mais uma vez, eu meio que transicionei de carreira, né? A minha carreira se metamorfoseou, porque eu decidi que eu iria me afastar da gestão para dar vazão para a escultura. Então, eu estava, sei lá, participando de 40 projetos ao mesmo tempo, né? 30, 40 projetos. Eu falei, vou participar de 3. E agora eu vou me dedicar à escultura. Ou seja, a escultura foi te dando ultimatos, né? Foi me quem disse, exigindo. foi te exigindo escolhas. Vai ficar comigo ou vai ficar com o magistério? Vai ficar comigo? E ela foi tomando espaço e crescendo. E hoje, assim, os meus dias, eles são muito permeados pela escultura e pela pintura, né? É engraçado porque várias dessas imagens aqui são de esculturas e pinturas mais antigas. E é muito bom se deparar com essa sua trajetória, porque você se depara com sua trajetória e você vê esse acúmulo naquilo que você está criando no hoje. O processo, né? Como é que isso... E aí eu propositalmente não trouxe também as pinturas mais novas, porque ainda é algo que está bem amniótico, mas que eu estou totalmente alucinado. Mas tu chama de pintura a pintura em tela? Estou fazendo pintura em tela de novo. Certo, porque a tua escultura é pintada. A minha escultura, totalmente, ela tem esse pigmento, o esmalte, né? Mas o esmalte e a pintura são totalmente diferentes. Coisas distintas, né? As táticas, né, as ferramentas, a intimidade com o esmalte mesmo, né? é muito diferente. O esmalte é queimado 1.220 graus. Se eu colocar uma tela em 200 graus, ela já vai... E a pintura é acrílico ou óleo? Então, quando eu comecei na pintura, que foi em 2021, eu vim do desenho, né? Tipo, eu desenho há muito mais tempo. Eu comecei... Olha a doidice. Eu iniciei dentro do circuito das artes pela poesia, e aí a poesia começou a vir para mim como uma declamação. Então, da poesia eu vou para o teatro. Entendi. Do teatro, na sala de ensaio, eu ficava às vezes ansiosa, e aí eu começava a desenhar. E aí veio o desenho. Aí veio o desenho, massa. O meu desenho, ele é um desenho muito de mancha. Do desenho veio a pintura, porque a pintura eu trabalho com mancha também. Um processo natural, né? E aí, o que rolou foi que a pintura, eu comecei a me interessar pelas tridimensionalidades, veio a escultura. Então, a pintura veio antes da escultura? A pintura veio muito antes da escultura. A escultura é muito recente. Então, a pintura agora é um resgate? É um resgate. Só que é um resgate de outra maneira. É como se eu tivesse deixado aquela pintura lá e aí eu tivesse caminhado e encontrado outra coisa. Porque a minha pintura, ela tinha uma relação muito forte, inclusive, com a pintura do Arrudas, né? Que é esse meu companheiro de vida, assim, de arte, de ateliê. Entendi. E Arrudas tem uma pintura que é muito pautada no realismo, que é muito pautada na fotografia. Ele cria um sistema de encenações e faces e muito autobiográfico muito também, autobiográfico. Né? Teve aqui com a gente e é muito denso, né? Isso. E hoje já é outra coisa também. Né? Hoje foi para outro canto. Só que aqui, esse fato de você, pela pintura, ter que se apropriar do gesto fotográfico, para mim me causava dor. Né? Então, por exemplo, essas pinturas daqui vêm de gestos fotográficos. Eu fotografo e pinto a partir da fotografia. Entendi. Hoje, a minha pintura ela nasce do onírico e do ficcional. Então, a minha pintura ela vem desse caderno aqui, por exemplo. E esse é um caderno que eu normalmente, né, começo os desenhos assim que eu acordo. Caderno do artista, isso, né? Esse é do Julinho? Esse é do Júlio. Massa, um abraço pro grande Júlio. Grande Júlio, maravilhoso. E aí essas figuras, elas nascem muito embebidas do sonho. Como se o líquido amniótico delas fosse o sonho. Entendi. E, ao mesmo tempo, toda essa ficção de Érota, que aí eu vou explicar depois. E ela conversa mais com a escultura? Conversa muito mais com a escultura.
Entendi. né? Aí, então, a pintura, ela está seguindo o caminho da escultura, que é a parada bem autoral mesmo, né? Bem, é um universo próprio. E nesse universo eu iniciei pelo óleo, que era o que eu tinha mais proximidade, e agora eu estou investigando óleo, giz pastel oleoso, giz pastel seco, carvão, terra, barro. Massa. Então, ela se torna uma escultura, uma pintura indomável também, né? Porque quando você vai para a pintura a partir do gesto fotográfico, você está também ligado muito aos contornos da forma, né? E tem uma condicionante, que é a Que é a fotografia. fotografia. E aí, quando você vai para o onírico, quando você vai para o sonho, é expandido, né? Você Totalmente. não tem... Tem uma pegada de abstração, né, Barro? Então, eu me deparei com um termo maravilhoso essa semana. Eu estou fazendo uma residência. Aí tem uma coisa doida, assim. Eu nunca fui muito de fazer residências, porque eu sempre estive na escola. Entendi. E depois da escola, eu fui para o doutorado. Hoje eu faço doutorado, tinha que fazer as disciplinas. Eu nunca pude me dedicar integralmente a, sei lá, passar um tempo imersa. Questão do tempo mesmo, dos compromissos, né? Tempo. E aí, esse ano, eu estou em 2 residências agora, Que massa. no Ceará. E vou fazer 3 residências fora do Ceará. Poxa, Próximo mês eu vou para a Serra da Capivara. Em maio eu vou para o Centro-Oeste. Serra da Capivara, residência Serra da Capivara. Centro-Oeste, residência Naco. E em outubro eu vou para a Amazônia, para a residência Lab Verde. Né? maravilha. Então, eu fiz E o só- doutorado? E o tempo do doutorado? O doutorado. Como é que está a orientadora? Eu a acabei. orientadora? A orientadora é doida para fazer Terminou o as doutorado? disciplinas. Ah, massa. Terminei as minhas disciplinas. O meu doutorado é do meu processo de criação. Que Então, maravilha. isso daqui vai ser Onde é o só doutorado? Na UFC? na UFC. Massa. E o mestrado também foi na Foi na UFC. O UFC é massa, né? A UFC é incrível. UFC é massa. E tem uma coisa, assim, eu estava conversando, qual era essa experiência que eu ia falar sobre o abstrato, né? Eu estou nessa residência que é o Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes. E nessa residência eu sou acompanhado pela Lucas de Lacerda, como tutora. E eu chamei como oficineira, a gente pode chamar uma pessoa para dar uma oficina para a gente do Brasil. Eu chamei a Marlan Cotrim, que é uma artista de Recife. E ela me colocou um termo que eu achei espetacular, que é a noção do não figurativo. Massa. Porque o abstrato e a noção do abstracionismo e toda essa escola do abstrato, ela nasce com um cenário muito específico, que é um cenário de homens, né, brancos do norte do mundo, da Europa. Então, a nossa... Da América, né? Muito dos Estados Unidos. dos Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, né? Então, tipo, sei lá, Pollock, Kandinsky, né? Então, várias referências que a gente tem desse abstracionismo, é um abstracionismo que tem as suas figuras, também os seus signos do norte do mundo. E o não figurativo, que é o termo que ela vai se utilizar, ela é uma negação dupla. É uma negação muito específica do figurativo, então o trabalho que eu faço não é figurativo, e é uma negação muito sutil do abstrato. Entendi. Né? Eu não faço aquilo, eu Isso. não faço abstração. Porque essa abstração que tu está colocando aí, ela tem uma pegada daquela cultura. Exatamente. Né? Que também foi uma negação do figurativo, mas muito própria daquele momento. Isso. Porque a arte, ela fala do momento do artista, Isso. né? Então, naquele momento, aquela galera disse, não, isso aqui não rola comigo, eu vou ser livre. E né? hoje é outra coisa. Né? Hoje, talvez, o que eu esteja criando, não só eu, como várias outras pessoas, como a própria Tu falou e eu me Cotrim. identifiquei com essa Entendeu? questão Do não questão figurativo. né? Pois é, entendeu? O que a gente tem criado aqui, sei lá, no Nordeste brasileiro, no Sul do mundo, é outra coisa. E eu acho que é um pouco a gente se apropriar dessas epistemologias do Sul. Né? E é uma discussão que várias pessoas estão tendo há muito tempo, né? Do que é que a gente tem criado aqui no Sul global, né? Nesse outro canto de mundo. Né? E no nosso Nordeste, né? E Nordeste. nesse nosso lugar que é o Ceará, que acaba que a gente coloca no trabalho. Muito. Né? Não tem como. A luz, essa nossa cena. O retorcido, o bioma, né? As pessoas daqui. O folclore. É muito. Não tem como, né?
Por exemplo, e até as referências de artistas aqui. O Chico da Silva é uma grande referência para mim. Isso. Enorme referência para mim. E se a gente olhar para o Chico, eu olho para o trabalho do Chico, estava lá com a Wes Viana, me recebeu lá na Pinacoteca, deu uma aula sobre Chico da Silva, um abraço para a Wes. Você pega o plano de fundo do trabalho do Chico, eu não vou mais nem falar abstrato, é não figurativo. É não figurativo. Totalmente, né? Porque ele podia optar em deixar chapado, mas tem todo um pontilhismo, todo um trabalho ali que, se você fizer o recorte, ali já é uma obra de arte. É, totalmente. É interessante tu colocar o Wes. A Wes estava lá em casa ontem, por exemplo, comigo e com a Marlan. A Wes é uma grande amiga e a Wes é uma grande referência para mim, porque a pesquisa dela é central em poéticas interespécies, né? E a gente pesquisa isso junta, né? Que massa. É uma pessoa. Eu vou estar agora numa exposição com a curadoria dela. E a gente tem crescido junto. É uma coisa que é interessante, assim. E que eu gosto muito de ter vindo a partir do teatro, ter me formado no teatro. As artes plásticas, as artes visuais, às vezes elas dão um caráter muito, muito sisudo e muito solitário. Como sisudo? Eu acho que é muito... Você, às vezes, tem que... Eu acho que a noção de autoria... tipo, isso é meu, esse trabalho é meu, essa poética é minha. Tem uma certa... Vou chamar um termo aqui bem... É uma antipatia estética. É uma certa boçalidade, como a galera fala, né? E você dizer, cara... E essa questão, às vezes, eu me pergunto, cara, por que os artistas se acham? É porque são. Sim. Né? Porque tem essa questão de trazer, não um novo, né? Mas algo que provoca, algo diferente, né? E isso deixa muito sisudo, né? Isso. E eu acho que a gente tem que se achar, porque a gente é foda mesmo. Zé Tarcísio disse isso também. A gente é foda, mas eu acho que não é sobre se achar em torno do outro. E não de ser maior, de ser melhor do que ninguém. Né? É de criar uma autoestima própria, que inclusive possibilite você ser generosa com outra pessoa. Isso. Então, por exemplo... Que é o que muitas vezes falta, né? Porque... generosidade com o outro. Tem uma concorrência... Vou usar o termo cearense, paia, né? Paiosa. Não tem sentido, todo mundo é diferente, né? A galera tem que dar as mãos, né? Eu sou muito buscar. disso. Eu acho que o mercado não existe muito aqui no Ceará por conta dessa falta de parcerias, de união, né? E tal. Muito, é complexo, muito complexo. Assim, a gente tem um cenário de público, né? De investimento público muito forte aqui no Ceará. Né, pelas políticas de fóruns, de conselhos, conseguido a partir de lutas coletivas, de fóruns, de conselhos, mas o nosso sistema, né, mercadológico é muito frágil, porque a gente também ainda está se apropriando disso. Mas muito incipiente, é muito imaturo. Muito imaturo, muito ralo ainda, né? Mas por outro lado, a gente tem um cenário do teatro muito forte. E o teatro me ensinou muito sobre coletividade. Legal. Então, hoje, por exemplo, meu processo com a Érota e com as esculturas é feito num ateliê coletivo. E isso atravessa a feitura das obras. Porque as pessoas vão e falam assim, acho que devia ter um buraco aqui. Acho que aquela textura que tu faz, aquele cabelinho que tu coloca aqui. E eu acho massa, entendeu? Entendi. Porque tem a escuta, né? E eu, na minha escuta, vou explicar o que é Érota, que eu falei curiosidade. Eu falei várias vezes. Érota, né? Érota ou erotar. Certo. Tem várias pessoas que chamam de erotar também. Aí eu vou ter que trazer um pouco para trás, assim. Quando eu entrei no teatro, em 2014, na faculdade de teatro, né? Eu faço teatro desde 2005. Mas em 2000 e... 20 anos. Porque eu comecei muito nova. Eu tenho 29. Então, realmente, muito nova. E eu comecei em grupos profissionais. Então, eu comecei já ganhando dinheiro, Legal. me apresentando, bilheteria, né? Ganha por bilheteria. O clássico. Quando eu entrei na faculdade de teatro, eu comecei a também ingressar dentro do movimento ambiental.
Entendi. né? E no movimento ambiental, eu me deparei com o termo ecologia, ecologia profunda do Fritjof Capra, me deparei com outros termos que atravessaram minha trajetória, como afeto, de Spinoza, e me tornei um ativista climático ambiental. Legal. Passei muitos anos dentro da luta ambiental, ainda hoje sou ativista ambiental, sou ambientalista. Mas naquele momento o foco era pensar degradação ambiental. Em 2019 eu entro no mestrado e eu começo a adentrar uma discussão mais forte, que é do antropoceno. Então, não era só uma discussão sobre degradação ambiental, era uma discussão sobre o fim do mundo. Entendi. Então, Extinção. Né? extinção, fim do mundo, colapso. E eu, nessa época, eu assumi, assim, o meu fluxo identitário passou por um momento bem punk. Então, fiz parte dos movimentos bem mais contra a norma, contra a cultura, movimento punk, né? Movimento queer punk ali. Entendi. Hoje eu estou mais... Momento de ruptura, né? Foi um momento de ruptura total. Se as pessoas que estivessem em casa me vissem nesse momento, elas vão entender que eu já vivi várias vidas nessa vida. Entendi. Quando dá alguns anos, vem a pandemia, e eu começo a pensar, gente, se o mundo está em real colapso sanitário, se eu continuar pensando a minha arte unicamente a partir do colapso, eu mesmo vou colapsar. Então, quando você foca a sua noção de criação em torno de um mundo que apenas finaliza, ela vai minguando. Pensando muito no fim, na morte, do planeta, de tudo, Isso. sem pensar na vida, né? E aí, para mim, isso não funciona. Né? Para mim, na minha arte, muita gente vai continuar, e eu acho massa, né? Focar o seu processo de criação no fim. Eu também, não é como se eu tivesse me tornado uma negacionista climática, mas eu precisei criar uma outra narrativa. E aí, em 2024, no início, no final de 2023, início de 2024, eu começo na escultura, primeiro por cerâmica fria, depois com argila. Legal. E aí, esse mundo surge. Não é que eu crio esse mundo, ele surge a partir de mim e do barro, que é Érota. Que é Érota, né? Então, Érota é um mundo que não está para o colapso, e sim para a regeneração. Então, Érota é um mundo regenerativo. Não tem uma preocupação com colapso em Érota. Entendi. E aí, evitar o colapso, porque a regeneração ele busca... Nem precisa evitar, porque não tem essa discussão, entendeu? Entendi. É uma coisa que eu converso assim, Érota tem política? Não tem. Não porque eu não me envolva na política, mas porque não tem sociedade. Érota não se organiza a partir da noção da sociedade humana. Né? Então, Érota não tem uma referência antropocêntrica. Né? Não tem uma referência da noção da humanidade, do que a humanidade criou. Do homem. Não? Falou-se muito isso durante a pandemia, né? Que o homem, o ser humano, ficou dentro de casa e a Terra regenerou. Regenerou? Né? Então, assim, Érota é uma ficção científica, mas, ao mesmo tempo, é um espaço espiritual, para mim. É o que eu chamo de espiritualidade alienígena. A espiritualidade tem a ver com a ecologia? Total, né? Totalmente. Né? Para mim, é esse processo de fé, de espiritualidade, de contato com a terra, né? De encantaria. Então, para mim, a cerâmica tem muito disso, né? Barro? Muito barro. O barro tem muito disso, né? Muito disso. Você tem contato com o barro, eu sempre o pessoal diz, como é a experiência com o barro? Rapaz, é espiritual. É espiritual? É espiritual, é uma pegada muito forte, né? E o espiritual que vem da terra e que vem da natureza, né? E é um espaço que para mim, pelo menos, eu acho que é um espaço que eu tenho muito cuidado, muito carinho e que peço licença, né? Porque é um espaço que é muito... Ele já vem de muito antes da gente, que perdurará muito depois, e nós somos ele. É uma discussão que eu tenho, uma conversa que eu tenho com a Wes e com outras pessoas que pensamos a perspectiva interespécie, é que nós somos a sopa primordial da Terra. Que é o problema que se perdeu. Uhum. Que eu lembro muito para a galera, inclusive no meu trabalho eu falo sobre isso, que é que nós somos mamíferos.
Cara, a galera esquece que é mamífero. E Uhum. disso, que nós somos bichos dentro de um ecossistema, aí o ser humano se achou que estava fora e Isso. acaba com a Terra. Né? Não se vê parte. E eu acho que essa inseparabilidade, né, que é evidente quando você pesquisa ecologia e pesquisa arte mais a fundo, porque eu acho que a arte ela também tem um fluxo ecológico integrativo de você entender que você é parte daquilo. Ela reverbera em Érota na perspectiva de que todas as criaturas de Érota, para mim, elas são não taxonomizadas e não taxonomizáveis. Então, elas não são animais, nem vegetais, nem minerais, nem fúngicos, nem bactérias. Elas são a São mistura de elas. tudo isso e um pouco mais, assim. Entendi. São elas, assim. Então, as referências que eu tenho, elas nascem muito a partir de alguns cantos. Elas nascem muito a partir de deviandanças e devianças, né? Essas andanças e encontros com o bioma cearense. Então, durante vários anos, eu e o meu grande parceiro de criação, que é o Matheus Falcão, que me acompanha desde 2016 nos processos tanto da performance quanto da fotografia, quanto atualmente ele está fazendo o universo digital imersivo com as esculturas, com Massa. fotogrametria. A gente habitou, por exemplo, as dunas vegetadas do Cocó, Sabiaguaba, São Gonçalo do Amarante, Praia da Baleia, Cumbuco, né, Parque Botânico e vários outros espaços de natureza biodiversa, de biodiversidade. E é um dos motivos pelo qual esse ano eu vou expandir essa referência de biodiversidade a partir de ir para a Serra da Capivara, Essas de residências, essas né? residências. Então, existe uma referência terrestre. Isso. Eu acho que. E aí é doido, assim. A gente fala dessa referência terrestre, né? A Terra, ela é um espaço alienígena também. Total. Eu curto muito, eu digo, rapaz, nós somos alienígenas, né? Para a Muito. gente ir para os outros. Hoje eu vinha, inclusive fazendo a hashtag arte, a gente falando, conversando sobre o mandarim e uma língua de uma grafia belíssima, né, que é desenhada. E eu conversando com a Lenise, com a minha esposa, dizendo, cara, nós temos vários planetas dentro do mesmo planeta. Vários. Então, inclusive, esse termo alienígena é muito usado no direito, né? Ah, o alienígena, né? Que é o estrangeiro. Uhum. E nós somos alienígenas, né? E a tradução de Bárbara é a estrangeira. Ah, Né? é? A Legal. etimologia. Alienígena. Entender Acaba sendo. tanto Bárbara quanto Legal. banida. E Né? banida, curiosidade grande, esse termo banida foi banida de que planeta? Olha, muito louco, assim. O Banida, ele nasce nessa época que eu estava mais no processo bem punkzão, né? Entendi. Queer punk. E eu crio uma ficção científica chamada As Banidas, Meteoro. As Banidas, tracinho Meteoro. A ficção É escrita, uma o ficção teatro, escrita que vai ser publicada esse que ano. massa. Um monte de coisa, né? Mas vai ser publicada esse ano, acho que no primeiro semestre ainda, pela editora El Elo. É uma ficção que ela fala sobre destruição do mundo. Que era esse tempo ainda que tu estava mergulhada Muito nessa pegada do fim, né? É uma ficção na qual eu conto que no apocalipse climático, assim, né, nesse momento de devastação climática prenunciada pelo antropoceno, todo mundo se desespera, todo mundo entra em pânico e as únicas pessoas que ficam tranquilas e que passam a tomar o poder são os corpos dissidentes da América do Sul, porque já viviam e vivem no colapso há muito tempo. Entendi. Então já estão acostumadas com o colapso. Quem já vivia em guerra consegue Entendeu? sobreviver a ela, Quem vive né? em crise consegue sobreviver à crise. Né? Exatamente. Então, são... E aí, por exemplo, por que é que o semiárido é um bioma tão referencial no meu trabalho e é um bioma tão forte? Porque o semiárido, ele convive com um clima que a gente entende como não favorável à vida. E tem muita vida, né? Apesar. Muita. Que é quem consegue sobreviver. Isso. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma ficção que é dentro... A gente cria várias ficções, né? Uma delas é o Antropocenas, criado por mim, pelo Matheus Falcão,
Matheus levando mais à frente. E uma das partes dessa ficção que a gente queria com realidade imersiva é um universo imersivo de uma nave, né? Uma nave que não está na Terra, na qual se leva a única coisa que se pensa que pode resistir aos climas mais adversos de outros planetas, que é a Caatinga. Entendi. Entendeu? Então a Caatinga ele representa um planeta regenerativo, né? Que ele é inóspito, mas ao mesmo tempo ele testa. A Caatinga é um bioma regenerativo. A Caatinga não é inóspita. O que é inóspito é a nossa relação com esse espaço. Por exemplo, eu fui ano atrasado. Até porque tem muita gente que vive muito bem na Caatinga, né? Apesar da dificuldade. A Caatinga é um dos biomas mais biodiversos do Brasil e do mundo. E é lindo, né? É incrível, é espetacular, né? Morre sem morrer. Ressurge, né? Ressurge do que a gente entende como cinza e nem é. Então é um ambiente muito referencial no trabalho. Resiste à falta d'água e quando ela vem para esverdear novamente. Né? E aí eu fui há 2 anos, eu fiz um processo de imersão nas imediações de Petrolina e de Juazeiro da Bahia. E a gente foi para algumas comunidades, fundo de pasto, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, pelo curso de Gestão Cultural Contemporânea do Itaú Cultural. E a gente foi em 2 institutos, que são institutos de convivência com o semiárido. Então, são institutos que vão falar sobre as tecnologias de convivência. Porque a gente acha a Caatinga esse local de impossibilidade, às vezes, porque a gente sempre tem uma perspectiva com a natureza de domar. Isso. E que é o caminho mais fácil, né? Domar, extrair da natureza, ver a natureza como um recurso. Verdade. E para você estar no semiárido vivendo, você precisa conviver. Respeitar. Respeitar, né? Conviver. Então, são institutos que pensam tecnologias de convivência. Entendi. Né? E aí o que eu penso... Você não consegue domar o semiárido. Legal. E o ideal é que não se dome. Claro. Né? E essa noção de domabilidade da natureza vem muito de uma filosofia clássica. Predatória. Né? E é doido, porque a gente acha que essa é uma base de pensamento criada dentro do capitalismo. E ela é anterior ao capitalismo. Se você vai ver filosofias antigas que têm esse atravessamento de separabilidade homem-natureza, várias filosofias estão apontando para que o ponto auge da humanidade é a domabilidade com a natureza. Filosofias de Descartes, por exemplo, de outros filósofos do Ocidente. E não da convivência, né? E não da harmonia. Né? Não, né? E não da ancestralidade, tudo mais. E claro, existe um contexto ali, né? Histórico, filosófico, existem as suas importâncias. Eu acho que nenhum livro merece ser queimado, quase nenhum. Quase nenhum, né? Quase nenhum. Talvez existam livros que mereçam, eu nem sei, né? Então nunca se sabe. Mas, atualmente, eu bebo mais de fontes filosóficas, conceituais, artísticas, estéticas, que pensem uma não separabilidade. Nossa. Uma integração. E aí o termo banida vem daí. O termo banida vem desse livro, que para mim os corpos dissidentes da América do Sul são as banidas. Massa. E aí é doido. E aí tem uma questão política, né? Muito uma questão política. No teu trabalho, essa questão política, hoje, eu falo que está ausente. Eu não acredito muito, sou sincero, que eu não consigo ver a arte, principalmente uma arte dessa que fala sobre a regeneração da natureza não ser política. Sim. Mas tudo bem, tem a questão da autora e tem a questão de quem vê de fora, né? Porque eu vejo o teu trabalho muito como porrada, principalmente quando a gente consegue entender e escuta essa questão do ambiental, né? Sim. Você traz uma alternativa de um local possível, né? Que não tem essa questão do que é ou do que não é, né? O meu trabalho é muito político, ainda hoje. Nossa. Né? O que eu pontuo é que não há uma necessidade dessa vivência da polis
Em Érota, porque em Érota não há polis, não há urbanidade e não há sociedade. Mas quem recepciona esse trabalho somos nós da Terra. Érota talvez recepcione também. Seria incrível pensar que as esculturas veem as pinturas, que as pinturas veem as esculturas e que elas estão ali se retroalimentando. Nossa. Mas quem recepciona esse trabalho, muitos são pessoas da Terra. E quando a gente cria essas ficções que apresentam outros fluxos, que não são os fluxos que a gente está inserido, isso é extremamente político. Tem um termo incrível de uma pensadora que é a Valide Marisha, que ela cria em torno de ficções científicas criadas por corpos dissidentes, especialmente por mulheres negras. Ela é uma grande estudiosa de Octavia Butler. É o termo de ficção visionária. Ficção visionária. Ficção visionária, que são ficções criadas por corpos dissidentes, na qual o mundo não vai para um canto de mais devastação ou que se criam linhas de fuga para as violências que estão agora. Por exemplo, criar uma ficção na qual pessoas negras não sejam uma minoria política econômica. Entendi. Ou que pessoas trans não estejam sendo assassinadas, violentadas. Um mundo equilibrado, um mundo do razoável, um mundo que tenha paz social. E às vezes nem são essas. Às vezes são ficções com muito conflito, mas são outros conflitos. Entendi. Eu acho que tem uma coisa que eu falo na minha... Que se resolve o que se está agora. Né? Isso, vão ser outros conflitos. Certo. Porque não existe também literatura... Não existe. Não existe literatura sem conflito, não né? existe, eu acho que não existe vida sem conflito. Não existe vida sem conflito. Em Érota, eu tenho certeza que essas criaturas brigam, que uma engole a outra. Eu crio isso na minha cabeça também. Eu quero escrever. E a natureza é isso, né, Bárbara? O leão come o coelho, mas dentro de um equilíbrio. Isso. E depois os vermes comem o leão. Pronto. Mas isso dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio. É o ecossistema natural. E não o ecossistema criado pelo homem, que é de devastação. De devastação, de utilização de recursos. Massa demais. Não. Bárbara, parabéns. Uma trajetória linda, uma trajetória massa. E aí, quando você conversa com o artista, vê que vem do estudo, né? Vem da pesquisa, né? E a artista que não foi para a medicina, não foi estudar a vida dentro do corpo humano, mas criou Érota, né? Que tem toda uma questão aí que eu particularmente vejo como uma pesquisa científica mesmo, né? Sim. Pesquisa científica junto com a arte. Massa demais. E quem quiser ver Érota no Instagram. Muito obrigada. Eu amei essa conversa. Eu ficaria aqui horas e horas. Ainda tem que para mostrar os trabalhos. Eu disse não, vamos mergulhar no discurso de Érota, que é incrível, é incrível. Érota você pode acessar pelo meu Instagram, né, que é @barbarabanida. E você também pode acessar por barbarabanida.com/érota. Então, a gente vai estar sempre lançando coisas novas. O meu Instagram sempre vai sair primeiro. Massa. E sou super aberta a trocas, né? A continuar tecendo. Acho que é algo que se faz coletivamente. Maravilha. Então, o ateliê fica onde? Meu ateliê, lugar em comum, é na rua Nunes Valente, 2115, casa 39, numa vilinha maravilhosa. Massa. Gostosa. Lugar em comum. Lugar em comum. Maravilha. Maravilha. #arte com Bárbara Banida. #arte. Viva a vida, viva a arte, cara.